Fala aí, minhas criaturinhas adoráveis do meu pântano dourado, Marco Miguel na área. E quem tá aqui do meu lado? Tirem as crianças da sala, vai começar outra baixaria, Marcos Vasconcelos, tamo junto, é isso aí. Tudo bom, pessoal? Como é que vai? Tranquilos? Firmeza, velho. Não tem café não, que eu não aguento mais tomar café não. Nem eu. Porra, no vídeo anterior nós tomamos 6 cafés. Não tá barato não, então curte o vídeo aí, compartilha. Ajuda, porque ele tem que estar foda, velho. Muito café. Para se inscrever no canal é fácil, vai no joinha, faz o joinha. Clica no joinha aqui, ó. Clica no joinha. Tá joinha, clica no joinha, tá lá, inscreva-se, tá certo? Fala bem da gente, lembra, se é pra falar mal, não fala, não enche o saco, muda de canal. Se é pra dar canal. negativo também não. Certo? Você quer dar risada também? Vai no canal do Porta dos Fundos. Vai em qualquer outro lugar. Lá, aqui a gente só fala besteira mesmo. Aqui a gente fala uma besteira jurídica. Com propriedade. Besteira, mas com propriedade. Mas eu tenho uma pergunta. Você tem uma pergunta? Você conhece o Cunha? Qual Cunha? Não é esse o Cunha que você tá aí imaginando. Que Cunha? Não, calma. não. Depende do Cunha, não conheço não. Não é esse o Cunha. Velho, o que o pessoal vem perguntando muito pra mim é sobre o aspas, eu colocando as aspas, o impeachment do Cunha. Não tem nada a ver o impeachment do Cunha, que não é impeachment, com o impeachment da Dilma, que é impeachment. Esse sim. Então, o que acontece? Nesse vídeo, nós vamos falar um pouquinho com vocês sobre o processo de cassação ainda, entre aspas, do mandato do Eduardo Cunha, porque não foi cassado num termo jurídico, né, o mandato dele, foi decretada a perda do mandato. Então, Vasconcelos, qual a sua resposta? Vamos para a análise da questão. Então, o impedimento, nós já comentamos em vídeos anteriores, impedimento ou impeachment, processo por crime de responsabilidade, tá certo? Se for presidente da República, tá lá no artigo 85 da Constituição Federal. Comete o crime de responsabilidade, tem o processo de impedimento. No caso do Eduardo Cunha, Marco Miguel, ele foi acusado de quebra de decoro parlamentar. Quebra de decoro parlamentar. Que é você abusar das suas prerrogativas, não é? De parlamentar. Que está lá no artigo 55, inciso 1 da Constituição. Perde o mandato, deputado, por quebra de decoro parlamentar. Então veja que são coisas diferentes. Os artigos são diferentes, os fundamentos são diferentes. O processo da Dilma, ele foi por crime de responsabilidade. Sim. Certo? O do Eduardo Cunha foi por quebra de decoro parlamentar. Tanto é que é por isso que não tem a participação aí do Senado. Ele foi um ato resolvido na própria Câmara. O próprio artigo 55 fala que quando um parlamentar comete quebra de decoro parlamentar, quem resolve sobre a perda de mandato é a própria casa, por maioria absoluta de votos. Então a própria casa é que vai decidir se ele, deputado, perde o mandato ou não. Se fosse senador, mesma coisa. O Senado resolveria a questão. Aqui uma informação muito relevante que o Vasconcelos acabou de falar. Para Dilma, no processo de impeachment, perder o cargo depende do voto favorável de 2/3 nesse sentido. Para o parlamentar perder o cargo por quebra de decoro parlamentar, não precisa de 2/3, mas precisa de maioria absoluta. O que é a maioria absoluta? É o número inteiro imediatamente superior à metade do número de membros, do número de membros da casa. O Senado tem quantos? O Senado tem 81 senadores. E a Câmara? 513 deputados. Aí vem uma pergunta muito interessante. 513. Qual a metade de 513? Ele quer me sacanear, tá vendo? Ele não sabe fazer conta. Não. Sabe fazer conta? Olha, eu vou falar para você o seguinte. Que a maioria absoluta é o número inteiro imediatamente superior à metade do número de membros da casa. Metade de 513 dá 256,5. 256,5. Número inteiro imediatamente superior à metade, 257. Então, vamos voltar ao nosso caso. O Cunha, aquele lá. Certo? Para que o Cunha se fosse declarado a perda do cargo dele, a condenação dele na Câmara, precisaria o quê? Da maioria absoluta. Ou seja,
257. É bem mais do que isso, é verdade. Mas com 257 votos já seria suficiente para ser declarada a perda do mandato por quebra de decoro. E o detalhe importante, pessoal, quando o deputado perde o mandato por quebra de decoro parlamentar, isso acaba ocorrendo também na sua inelegibilidade. Um detalhe que o pessoal não sabe é o seguinte, assim, ele fica inelegível por 8 anos. Na verdade, segundo a lei das inelegibilidades, o cara fica inelegível pelo tempo que falta para acabar o mandato, mais 8 anos. Ou seja, o Cunha vai ficar inelegível pelo tempo que falta para acabar, mais 8 anos. Depois desse período, aí, infelizmente, ele pode ser eleito novamente, pode voltar a ser deputado, que dá uma madeira pra gente bater. Não, tem que dar uma surrada, madeira, tem que bater com a madeira com um taco de golfe. Derrubar, bater com um tijolo baiano. Falta voltar essa desgraça. Não, desculpa, esse não, continua sendo. Enfim. Bom. Mas é importante aí, vocês não confundirem as coisas, tá certo? Perdeu o mandato, tá certo? Então, isso acarretou a inelegibilidade dele. Mas percebeu que são coisas diferentes? Então não confunda o impeachment, impedimento, com esta perda de mandato por quebra de decoro parlamentar, tá bom? Mas não acabou o vídeo ainda não. Vamos falar mais alguma coisa. Fala mais? Vasconcelos, meu amigo Vasconcelos. E se fosse um senador que tivesse cometido aí essa quebra de decoro parlamentar? Quantos votos para caçá-lo? Para caçá-lo não, para declarar a perda. Para declarar a perda do mandato, não é? Então, no caso, novamente, maioria absoluta, como disse o Marco, seria o primeiro número inteiro acima da metade do número total. 81 senadores, metade daria 40,5. Mais da metade seriam 41 votos, não é? Necessários para que um senador perdesse o mandato por quebra de decoro. Isso é uma coisa interessante, porque muita gente fala assim, é metade mais um, metade mais um. Às vezes metade mais um dá problema. Porque se a gente faz metade mais um de 81 senadores, metade 40,5 mais um 41,5. Se eu for senador, for que ser gordo desse jeito, valia 1,5. Então, sei lá, se for meio, chama quem? Sei lá, eu. Chama um umpa-lumpa? Um umpa-lumpa para completar. Não, então não está correto, tecnicamente, não é correto falar 50% mais um. A ideia pode até soar interessante, mas tecnicamente dá erro. Então lembra, pega a metade. Primeiro número inteiro acima da metade. Do número total de integrantes da casa, você tem a maioria absoluta. Então, na hora da prova, pode cair uma questão mais ou menos assim. O presidente da República foi acusado de crime de responsabilidade após autorização na Câmara, está sendo processado no Senado Federal. E um senador acusado de quebra de decoro parlamentar. Qual a votação mínima no Senado para que o presidente da República seja condenado e esse senador também? Obviamente em processos distintos. Nós estamos aqui só preocupados com o quórum, para você não confundir a maioria qualificada com a maioria absoluta. Então, a maioria qualificada são os 2/3, nós já comentamos aqui. Então, 2/3 na maioria qualificada é mais do que a maioria absoluta. Em termos percentuais, seria o quê? 66,6%. Para o impeachment. Para o impeachment, para o impedimento, para o Senado condenar o presidente por impedimento. Se o Senado for condenar o próprio senador por quebra de decoro parlamentar, maioria absoluta, 41 votos. Perfeito? Vasconcelos, sabe o que a gente esqueceu de pedir? O quê? No final? De novo, lembra... Curte, senta o dedo, curte. Inscreva-se no canal, é só clicar no joinha ali. O joinha é para curtir, inscrever-se. Tá escrito inscrever, sim. Olha lá, inscrever-se, você se inscreve. Sabe, porque a pessoa vai mandar uma mensagem para mim. Inscreva-se. Professor, como que eu faço para fazer inscrição no seu canal? Só clicar, inscreva-se. É só clicar em cima. Foi... E outra coisa que eu esqueci de falar. Sei lá. Vamos fazer o próximo vídeo? Sabe o que eu tenho visto? O quê? Na internet, que agora que é eleição municipal. Já tem imagem. De falar assim, o primo da vizinha da minha tia falou que se mais de 50% do pessoal anular o voto, vai ter nova eleição. Não sei. E porque sempre aquele tio da prima que começou a fazer direito, sabe Deus onde. E não continuou. Gente, posso adiantar pra vocês, essa coisa assim, vota todo mundo. Não fala. Não fala. Gente, no próximo vídeo, mas não esquece de curtir, compartilhar, separando as coisas. E não deixe de amar a gente aqui, porque isso aqui
É um puta mico que a gente paga para tentar ajudar você um pouquinho. Colabora, curte, um abraço. Beijo do gordo. Tchau, tchau.